Vamos nessa? Vamos embora. Olá. Beleza. Pessoal, estamos começando mais um Colabora Talks. Esse é o de número 9, super especial. Estou com um prazer aqui de conversar com a Flávia Buchmann, vulgo minha cunhada. E deixa eu só falar aqui uma introdução rápida sobre formação, as coisas principais, né? Formada em Comunicação Social pela UFRJ e passagens, né? Começou como estagiária no Telecine, com passagens pela Unilever, Coca, que chegou a ser diretora global da Coca, VP do Descomplica e atualmente é CMO da Nótico, que é uma food tech com produtos plant-based, né? Flávia, super obrigado aí por ter aceitado o convite e vamos embora. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Não, obrigada a vocês. É um prazer sempre falar de trabalho, de verdade. Principalmente falar de carreira, né? Assim, o teu nome já estava anotado há um tempinho, porque falando de carreira, é difícil de não pensar no seu nome como uma carreira de sucesso, então já estava anotado há um tempinho para a gente bater um papo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, começar, né? Você, depois que você começou como estagiária e depois foi para a Unilever, você entrou no programa de trainee, né? E aí eu queria saber, assim, pelo menos nessa época, acho que agora eu realmente não sei, estou um pouco por fora disso, mas era uma época que os programas de trainee eram muito conhecidos e eram muito bons, né, de formação de executivos. Talvez hoje em dia sejam também, mas é só porque eu não tenho mais tanta proximidade, mas na época sim. E aí a primeira pergunta é se de fato foi um programa que começou já a te moldar como uma executiva, como uma profissional, fazendo sua formação como uma excelente profissional, já começou ali, ou não necessariamente, começou antes, ou veio ao longo do tempo mesmo? Nossa, demais. Para mim, a Unilever como um todo foi uma baita escola e o programa de trainee é transformador. Eu também não estou mais tão atualizada sobre como é que estão os programas atualmente, mas tenho certeza que o programa de trainee da Unilever ainda é uma referência, alguns outros também. Para mim, era como sei lá, o programa de trainee na Unilever para mim era um sorteio na loteria. Eu pensava nisso quando eu estava na faculdade, eu lia os artigos sobre como a Unilever trabalhava em inovação e era exatamente onde eu queria estar. Então, para mim, era o meu primeiro plano de carreira, né? Lembrando que eu tinha 20 e pouquinhos anos, eu não estava pensando onde eu ia me aposentar, estava pensando como é que eu quero construir minha carreira. O meu sonho era ir para a Unilever. Então, para mim, foi realmente um sonho. E o que aconteceu na realidade? De fato, ele entregou as coisas que eu imaginava. Tem algumas particularidades, né? Eu sempre quis trabalhar com marketing e não com comunicação. Eu sou formada em comunicação social, mas eu já gostava bastante da ideia dos 4 P's de marketing, que agora são 6. Eu gostava do entendimento do negócio completo, de realmente pensar não só em posicionamento, mas como é que você faz estratégia de preço, como é que você pensa em produto. E um programa de trainee, em geral, ainda mais numa empresa como a Unilever, que é uma empresa de bens de consumo, uma empresa conhecida por pensar bastante em todo o processo, né? Desde encontrar uma plataforma de inovação até materializar isso numa comunicação do produto, era exatamente o que eu queria aprender, essa complexidade, essa completude do processo de início ao fim. O programa de trainee, especificamente, ele estava muito focado nisso. Então, eu levo coisas até hoje na vida, não só aprendi muito como liderar reunião de times de projetos, mas também a empatizar, entender, conhecer com alguma profundidade quais são as dificuldades e os caminhos, os atalhos também para importar material das conversas que eu tinha com R&D. Como é que você discute embalagem? Era uma gama de problemas que você lida com que realmente te fazem um profissional muito mais completo. Pela prática, né? Eu passei 3 meses como na força de vendas, né? Passava 2 semanas como repositora de merchandising, depois 2 semanas como como é que chamava? Não era gerente, supervisor de merchandising. Então, eu cuidava até hoje, quando eu falo para o meu time, cara, cuidado com os materiais que a gente faz para botar em ponto de venda. 90% deles terminam no carro do supervisor de merchandising. É porque eu vivi isso. Então, tem coisas que em 20 anos não mudam muito pouco, ou até me ajudam a entender as mudanças por eu ter vivido isso. E a parte teórica também é bastante forte, né? Acho que se alguém estiver olhando um programa de trainee, vale a pena olhar isso.
A gente fazia alguns exemplos também. Uma semana de imersão com um time de jurídico para pensar em regulatório, que é quem decide e te ajuda quais são os claims, as chamadas de produto que você pode ou não pode fazer, o que pode estar na embalagem. Eu tenho conhecimento disso que, sinceramente, é muito maior do que muitas pessoas que estão na minha posição em marketing. E é muito por causa do programa de trainee. Passei uma semana fazendo um intensivo de supply chain, dada pelo time da COP, que cuida do pós-graduação em supply chain. Então, realmente te dá uma formação muito sólida, que talvez na época a gente ainda não aprecie tanto, olhando para trás, eu penso, nossa, foi realmente uma Tinha essa pós-graduação percepção enquanto lá na trabalhador. época, caraca, que maneiro, tudo que eu estou aprendendo, ou nem tanto, depois que você Sim e resgata, não. lembra de tudo. Sim e não. Como tudo na vida, assim, eu tinha um deslumbramento, como para mim tinha sido um sonho, eu tinha uma sensação que era realmente, às vezes eu entrava num curso desse e pensava assim, caramba, eu pensando aqui se eu faria ou não faria MBA. Imagina, eu tô tendo um MBA, cada semana eu tenho um MBA completo, só com a parte correta, sem bullshit, já focada no trabalho. Então, eu tinha já uma percepção enorme. Por outro lado, tem coisas que só com maturidade te trazem, né? Eu até converso isso com um amigo meu que também fez o programa de trainee, e dizia, poxa, quantas vezes a gente reclamou com o RH, dizendo, não, mas isso não faz sentido, não é tão importante. E assim, eu olho para trás e penso, não, eu só era uma pessoa nova, mimada, reclamando de coisas que não deveria, cara, que interessante que foi ter essa formação lateral, que interessante foi passar por alguns perrengues que são importantes. Então, tem coisas que só vêm depois, mas eu já tinha, na época, uma sensação de que aquilo era muito formador mesmo. Legal, legal, bacana. Entrando em um pouco mais de detalhes, assim, eu queria saber, assim, se você pudesse descrever habilidades que realmente, nessa época de trainee, você começou a ter, a adquirir, porque assim, é um programa de formação de executivos, né? Uhum. Pelo que você conta, assim, É. provavelmente muito bem estruturado, muito bem montado, para realmente fazer uma pessoa sair dali 2 anos depois com habilidades diferenciais em relação ao mercado, a quem não tenha participado. Você consegue descrever assim, putz, essas habilidades aqui, putz, ali no início eu já comecei a desenvolver, já comecei a aprender, que te Aham. muito tempo. Vou falar de algumas, tanto soft skill como hard skill, né? E de algumas que eu aprendi na prática, que era viver aquele processo, e outras que estavam estruturadas como uma aprendizagem mesmo, né? Primeiro, acho que um grande ponto é esse entendimento de complexidade, de você conhecer um processo do começo ao fim, de você realmente trabalhar como um executivo e não como um especialista, né? Mesmo quando você ainda não é um executivo, você é mais júnior na carreira, você está emulando um trabalho executivo, um trabalho que conhece todas as pontas, um trabalho que lida com liderar a equipe desde que você é muito jovem. Isso, para mim, é o mais importante, eu diria. Os outros pontos, tem alguns hard skills também super importantes, como, por exemplo, gerenciamento de projeto. Que é engraçado que depois de Agile, as disciplinas foram se mesclando um pouco e algumas que para mim são muito valiosas se perderam. Eu aprendi desde muito nova capacidade de organização, estruturação do que é um objetivo versus o que é uma estratégia, como você dá mensagens para a equipe. Então, até você separar isso em dois. Toda a capacidade de gerenciamento de projeto, entender, antever problemas e já colocar na sua rede de projeto, qualquer que seja a metodologia que você use, colocar nas suas sprints ou colocar na sua rede waterfall, que você, de fato, vai passar por algumas fases que precisam ser acomodadas, né? Que não são imprevistos, prever alguns imprevistos. Então, eu aprendi muito sobre gerenciamento de projeto, e isso é importante não só para quem vai ser gerente de projeto, assim, a vida é um eterno gerenciamento de projetos, né? A vida pessoal, então é um skill super importante que eu aprendi desde muito jovem. Eu ia falando do segundo, que é comunicação. Eu sou uma profissional de comunicação, né? Eu falei no começo que eu não queria trabalhar só com isso, e de fato eu não trabalho só com isso, mas uma parte muito grande do projeto de desenvolver marcas, desenvolver produtos, lançar, é comunicação. E isso vale para além de comunicação publicitária, né? E eu aprendi muito, a gente estudou técnicas de comunicação interna, como fazer uma apresentação para convencer versus como fazer uma apresentação para engajar, técnicas mesmo de apresentação e comunicação, para mim é algo que eu também levo para a vida, acho que esse é um outro skill super importante.
E por último, eu falei sobre entender o processo como um todo, mas tem uma parte B disso que é muito importante, que é de fato empatizar com outras áreas, conhecer como é que você tira problemas do caminho, ao invés de colocar problemas no caminho, sem ter uma postura do tipo jogar para outra área, né? Não, isso aqui é culpa do time de vendas, isso aqui é culpa do time de finanças. Quando você está num processo onde tudo é tão azeitado, você acaba percebendo essas arestas de interseção e aparando as arestas, essas zonas de interseção e as arestas que estão separadas. Eu acho que isso também é um outro skill importante que eu levo para a vida. Legal, legal. E pegando um gancho do que você falou, provavelmente você começou a desenvolver lá atrás, mas eu até tinha anotado para falar um pouquinho mais para frente, mas já vou pegar o gancho. Vamos trocando. Outras habilidades que você, ao longo da carreira, foi desenvolvendo e que fizeram você, assim, ser uma profissional diferenciada, principalmente em cargos de liderança. Fala um pouquinho mais assim sobre habilidades que fazem diferença no mundo corporativo, considerando sendo líder ou não necessariamente. Tá, eu vou falar então sobre não necessariamente as minhas habilidades, eu tenho muitas delas, sem dúvida, espero, e acho que sim. Mas já falei bastante na vida sobre características de liderança, eu acho que esse ponto que você trouxe é importante. Você não precisa ser um líder de pessoa para você ser um líder. É muito difícil. Você estando dentro de uma empresa, você vai estar ocupando situações de liderança quase sempre. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que são características de um líder. Tem algumas mais específicas para quando você é um líder formal de equipe, que são muito importantes. Não adianta imaginar que todo mundo que tem poder de influência, alguma capacidade de liderança, pode ser um líder de equipe. Precisa de alguns skills específicos que você precisa desenvolver. Mas vou falar, então, de maneira genérica, algumas coisas que eu acho que são importantes para liderança. Acho que na verdade, você pegou bem, eu já toquei em algumas delas, porque algumas que são características que te fazem ser um profissional efetivo, são também as que te fazem ser um bom líder. Então, vou começar por uma que eu não falei ainda, depois eu começo as repetições, que eu acho que é importante também reforçar. Para você liderar, de fato, a característica número 1, para mim, que você tem que ter, tem um lado A e um lado B, quase tudo que eu falo tem um lado A e um lado B, para tentar organizar a história, ser meu vício de professora também. Primeiro, você precisa gostar e estar confortável com complexidade. Eu já vi muita gente pecando na vida por esse gráfico está difícil de entender, então vamos mais fácil. É preciso parar e entender o gráfico complexo. Você, como um líder, você precisa entender que a maioria dos problemas que a gente liga são complexos, no sentido não necessariamente difíceis, a maioria mas complexidade onde tem muitas variáveis, tem muitas questões, tem muito porém. Eu gosto muito dessa estrutura que eu fico falando, olha, é isso aqui, porém, tem que olhar o lado de cá. Porém, você também tem uma vantagem aqui. São muitos porém. Então, se você começa a atacar um problema imaginando que ele tem que ser fácil, você vai perder muitas coisas da realidade. A realidade é complexa, então você precisa estar confortável com isso. No entanto, o lado B dessa história, que parece contraditório, mas não é, se você é um líder, você precisa ter uma capacidade de simplificação agressiva. Você precisa entender a complexidade de um processo, de um projeto, e transformar ele em 10 fases simples, 10 subprojetos simples, 10 mensagens simples, 10, 15, qualquer que seja, se é projeto, se é subprojeto, se é mensagem. A capacidade de simplificar tudo é muito importante. Isso vai esbarrar também depois numa capacidade de comunicação, que eu acho que é o segundo ponto importante para a liderança. Mas a primeira é ter uma cabeça que funciona dessa maneira. Como é que eu pego alguma estratégia? Estratégia é algo muito complexo, escolhas de caminhos que vão te levar a um objetivo difícil de conquistar. Como é que você transforma isso em mensagens simples para o seu time? Como é que você consegue ver um problema complexo e ficar confortável com, não, eu consigo quebrar isso em processos mais simples? Então, essa é uma, para mim, que tem um lado A e um lado B, estar confortável com complexidade, ao mesmo tempo ser bom em simplificá-las. Você acha que, desculpa... Vamos lá. Tenho certeza que você não vai perder seu raciocínio. Não. Mas você acha que quem está abaixo, né, os liderados, esperam também que uma pessoa que esteja acima simplifique as coisas para poder, ou seja, abrir os caminhos daquela equipe, executar de uma forma com menos pressão, menos... né? Esperam e precisam. Tá? Eu falo precisam porque, dependendo do nível que você está na carreira, você não está, como eu falei no começo, confortável com complexidade. Né? Você não viu ainda suficientes casos
para você poder não se apavorar com complexidade. Por isso que eu falei que essa é uma característica importante para você ser líder. Então, quando você chega a ser líder, você já tem que ter vivido suficientemente para estar confortável com essa complexidade, mas também ter a habilidade de simplificar isso para o seu time. Eles precisam. Claro que dependendo, você pode ter você pode liderar um time de pessoas sêniores que estão perto de você em termos de experiência. Você pode liderar um time que tem um gap super grande, que sejam pessoas começando a carreira, e aí é mais importante ainda. Mas é sempre necessário simplificar, mesmo para times sêniores, porque você precisa ir atrás de objetivos muito bem demarcados, muito bem marcados, como que você vai medir. Isso tudo necessita simplificação. E a parte de espera, eu acho que até ia tocar nesse ponto naturalmente, porque o segundo ponto que eu acho importante para a liderança é uma capacidade de comunicar-se com clareza. Porque você pode ser bom de simplificar, mas não necessariamente você vai conseguir comunicar com simplicidade. E você tem que ter outros atributos além da simplicidade para comunicar, por isso que eu quis separar. Eles têm alguma interseção, mas um segundo ponto é comunicar. Que aí entra muito o que você me falou, que você me perguntou agora de, você acha que o time espera isso? Ele pode até não saber expressar, mas é isso que ele espera. Porque quando você começa a ver as pesquisas de clima que falam de eu não estou confiante nas decisões da liderança, ou eu não entendo claramente, dependendo de como é que é formulada a pergunta, para onde a gente está indo, isso tudo recai sobre uma dificuldade de comunicar objetivos curtos, metrificáveis, mensuráveis, que eu consiga saber por que eu estou fazendo, que eu consiga fazer e que eu consiga depois perceber que eu fiz. As confusões de time, elas estão, sei lá, vou chutar um percentual, diria que estão 60%, 70% em volta disso. De um líder que realmente não consegue, ou não consegue de fato entender a complexidade, ou não consegue entender e conhecer os caminhos para simplificar, ou mesmo que faça isso, não consegue comunicar isso com clareza para o seu time. Então, o segundo ponto é realmente uma comunicação clara, efetiva. E aí eu falei que comunicação não é só simplificação. Simplificar é um ponto que eu vou falar muitas vezes, ao longo da minha carreira eu falo bastante. Quando eu falo de comunicação com o consumidor, então eu sou a chata que diz só se comunica uma coisa, só se comunica uma coisa, só se comunica uma coisa. Mas eu acho que eu uso esse aprendizado também para qualquer tipo de comunicação, para como eu falo com meus filhos, como eu falo com meu marido, como eu falo com os meus amigos. Se você precisa fazer uma mensagem passar, é um dos outros pontos importantes, tipo, repetir. Repetir é uma característica importantíssima da comunicação. E um líder, às vezes, não tem paciência para isso. Ele diz, não, eu já comuniquei isso. Não, você já falou isso. Não quer dizer que isso tenha sido comunicado, entendido da importância, o nível de priorização que ele tem. Então, dentro da capacidade de se comunicar com clareza, eu diria também uma capacidade de entender comunicação e a importância disso para governar um time, para realmente mudar a direção. Garantir que a informação foi apreendida, né, para poder ser executada da melhor forma. Se eu tiver que falar um terceiro, é de fato eu vou falar de conforto de novo, e aí principalmente para quem lidera equipes diretamente. Porque a gente usa muito um clichê que é falar saber delegar, mas aí dentro tem tanta coisa, né? O que é saber delegar? É dar informação com clareza? Se você não dá informação com clareza, você não sabe delegar, mas só isso é saber delegar? Não. É não microgerenciar. Eu posso não microgerenciar, mas eu também não dei informação com clareza, eu também não tô fazendo a pessoa perceber quais são os processos que ela precisa passar por, ou não estou ajudando quando a pessoa precisa, às vezes você precisa entrar um pouquinho mais. Você não pode ter também uns tabus do tipo, se eu entrar um pouquinho mais, eu estou microgerenciando. Não, liderança é sempre situacional, né? Então, esse saber delegar, para mim, eu gosto de dizer de uma outra maneira, que você precisa estar confortável com qual é o seu papel como líder e qual é o papel, claro, do liderado, né? Dar missões claras e ficar confortável com a ideia de, bom, quando eu delego, o que isso significa? E isso é sempre situacional. Para algumas pessoas significa que eu vou dar só um objetivo e vou pedir para ela, me diz como que você vai chegar nesse objetivo, e depois eu vou estar junto olhando, tipo, quer validar comigo se a estratégia está correta ou não? Vamos marcar algum checkpoint? Com outras pessoas, delegar significa eu vou ajudar a pessoa a montar um plano de trabalho, eu vou estar toda semana ajudando ela a tirar algumas barreiras, mas principalmente, não sempre tem que ser situacional, né? Mas o outro ponto também é, com isso você não esvaziar a sua própria posição, porque isso acontece muito, principalmente quando você começa a liderar pessoas. Você vive uma crise de identidade que eu era muito bom gerenciando o projeto, eu era muito bom executando. Agora eu não faço nada, porque o meu time está fazendo para mim. Custa um pouco você perceber que o que você está fazendo, se você realmente fez essa passagem, ainda que você comece a executar menos, nem sempre assim, mas mesmo quando isso aconteça,
Cara, qual o papel que você tem? Qual o papel de um líder versus um papel de um liderado? Isso que eu falei de tirar barreiras para ajudar o seu time a trabalhar melhor. É o seu papel, não é o papel do liderado. Como é que você garante o recurso, a alocação de budget? Como é que você garante que a estrutura do time esteja correta? Você tem que também ver o seu próprio valor. Senão você começa ou a se desmotivar ou a entrar demais no trabalho do seu liderado, porque você está querendo fazer alguma coisa que você tenha satisfação intelectual. Então, é importante também você estar confortável com a sua entrega. É outro tipo de entrega. Você tem que delimitar bem qual é o papel de um e de outro. Acho que essa é uma terceira característica também, esse conforto e ir mudando como você mede o seu trabalho e o seu sucesso. Muito bom, muito bom. Que aula. Nada. Mini aula de liderança. De vida, né? E aí, você, assim, pegando esse ponto de delegar, né? Você acha assim, que delegar bem, né? Putz, o Siri acabou de escutar o delegado. Já está procurando, ela já vai te dar a resposta aí. Diz para ela que ela me respondeu. O próximo talk é com ela. Assim, delegar bem e uma gestão do tempo, você entende que faz um líder ter um dia a dia mais tranquilo, de certa forma, ou seja, de saída operacional quando era liderado, para ir para um nível mais estratégico, porque a gente vê muita gente que sobe e continua operacional, continua trabalhando igual um maluco, ou até mesmo mais, né? Você entende que gestão do tempo, / produtividade, / delegar bem, isso são pilares importantes para ir para um patamar superior, digamos assim? Acho algumas coisas. Acho que, em geral, filosoficamente, a subida na senioridade, ela tem que ser um X entre, de fato, você vai diminuindo a sua carga operacional, mas você vai aumentando a complexidade e o peso das decisões que você toma. Então, para isso, você se livrar um pouco do tempo é importante. Eu não gosto de cair nos extremos, porque a ideia de que um líder não faz o trabalho e só pede para o trabalho ser feito causa distorções gigantes. Primeiro que depois de 5 anos fazendo isso, você esquece o que é fazer o trabalho. Então, isso te deixa de mãos muito curtas para criticar no sentido bom, assim, para ajudar o time a dizer, não, aqui sai um pouco demais para cá, não, aqui tem que olhar isso aqui. Você vai perdendo essa capacidade, você vai perdendo a noção do que você pode pedir, o que você não pode pedir para cada pessoa, porque você já não está em contato com isso. Então, de fato, você tem que continuar próximo da operação. Mas também uma ilusão de, não, o líder faz eu faço igual ao meu time. Não, se você faz igual ao seu time, você deveria ganhar igual ao seu time, você deveria ter o mesmo tempo de experiência, porque provavelmente você está deixando de fazer coisas que você deveria fazer. Discussões políticas importantes dentro da empresa, setar a agenda, está perdendo tempo com o que eu falei no começo, gastando, investindo seu tempo em, como é que eu simplifico isso? Como é que eu comunico isso? Qual é o time certo que eu tenho que ter? Como é que eu motivo essa pessoa? E motivar não é fazer isso, né? Como é que eu entendo melhor como é que ela trabalha? Será que eu tenho que mudar ela de objetivo? Se você não saiu, não deixou de fazer nada do que você fazia na sua função anterior, é uma ilusão imaginar que você vai somando coisas e o seu tempo vai continuar tendo 24 horas, idealmente 8, 10, né? Porque você precisa dormir 1 hora, se divertir, fazer outras coisas na vida. Então, você precisa sim ir tirando coisas do tempo. Mas é uma função não é que você vai trabalhar menos. Você vai estar trabalhando em outras coisas, em assuntos que demandam mais tempo para cada tarefa, que demandam muita complexidade, né? Eu tinha um chefe que falava, era uma metáfora, uma brincadeira, né? Que ele falou, não, meu plano é ser um líder cada vez melhor e não precisar mais trabalhar. Claro que isso é um exemplo extremo, mas eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Significa que eu tenho uma equipe tão boa, que eu estou sendo um líder tão bom em recrutar, em reter, em ajudar as pessoas a terem as ferramentas para elas trabalharem, que eu posso trabalhar cada vez menos. Era uma piada, mas eu acho que ilustra bem essa história do tipo, cara, você vai trabalhar em cada vez menos assuntos que precisam de mais profundidade, conforme você vai crescendo. Legal, legal. Você falou que sempre era um sonho, né, fazer o programa de trainee da Unilever e conseguiu. Você sempre pensou muito na sua carreira, nos próximos passos? Você sempre planejou, daqui a 2 anos, daqui a 5, putz, meu próximo step é esse aqui? Ou, tipo, abaixa a cabeça, vai trabalhando e deixa um pouco as coisas acontecerem? Não e sim. Não, eu pensava onde eu queria estar daqui a 2 anos, 5 anos, não, e até hoje eu continuo odiando essa pergunta, onde você quer estar daqui a 5 anos? Não tenho a menor ideia, nem vou perder meu tempo com isso,
porque certamente daqui a 3 já vou estar querendo estar em outro lugar, então só joguei fora o tempo que eu fiquei lá planilhando onde eu queria estar daqui a 5 anos. Agora, onde eu quero estar daqui a 6 meses, tem que pensar sim. Então, abaixar a cabeça e seguir trabalhando é uma péssima receita. Depois a gente pode falar sobre isso também em comunicação. De novo, a gente pode usar os clichês que são clichês porque são verdadeiros, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Pode ser uma escolha para a vida, né? Você não precisa... quando a gente fala em planejar, parece que são 2 extremos. Ou eu estou vivendo a valsa, quem me chamar eu vou, para esse lugar eu vou, esse trabalho pode ser legal, eu vou. Ou o outro extremo é o cara que fica lá com a planilha de check. Daqui a 2 anos tem que ser promovido, daqui a 6 anos... E normalmente a realidade está no meio do caminho, né? A realidade está entre... Bom, pelo menos a minha realidade foi... Eu nunca pensei, eu tenho que ter esses marcos na minha vida. Em 6 meses eu tenho que estar aqui, em 6 meses... Não. Mas eu sempre tive uma direção que, gostaria de fazer um programa de treino da Unilever, sabia por quê? Eu tinha me formado em comunicação e queria trabalhar como executiva. Sei que é um programa de boa formação, vou tentar fazer. E fui aberta também a outras coisas que foram surgindo na minha vida. Em algum momento, eu comecei a pensar que eu tinha muito interesse em fazer early stage, que eu gostava da folha em branco. Cara, decidi que eu ia simplesmente sair da Coca e me deixar viver um ano em... Será que eu quero trabalhar como uma consultora? Será que eu quero ficar full time em outra empresa grande, mas num projeto diferente? Fui também deixar um pouco de não planejar, né? Eu acho que isso é importante, que nem tudo esteja planilhado, mas que você tenha uma sensação de onde você quer chegar. Também não dá para imaginar que pode ser, mas sei lá, você tem que contar muito com a sorte, que qualquer coisa vai te deixar feliz, né? Não é assim. Você acha que o fato da Coca-Cola ter... Eu não sei o quão estruturado era o plano de carreira lá dentro, mas o pouco que Não se... existe plano de carreira. Pode botar aqui, pode colocar aqui no Desculpa. GC, quando vocês forem editar. Isso. Não existe plano de carreira estruturado, não existe plano de carreira desestruturado, não existe plano de carreira. E essa eu digo isso para todos os meus lideranças quando me perguntam, mas qual é o plano de carreira na nota? Vocês estão brincando, porque acho que em 2022 a gente vai escrever um career path e botar uns quadradinhos. A Coca tinha isso? Tinha. Tem um único exemplo de alguma pessoa que seguiu isso? Nenhum. Nunca vi uma pessoa. E aí as pessoas já dizem, tipo, não, mas é importante ter, pelo menos ter como base. Eu não sou RH, então Tinha talvez aquela isso seja pira, sei lá, da leviana. Accenture que de 2 anos, ou você é promovido, ou você sai, não tem umas coisas assim. Isso não é plano de carreira, eu não diria que isso é um plano de carreira. E aí, Essas são 12 as dias. diretrizes de como a empresa quer gerenciar o seu talento. Então, acho que isso é muito importante também, não confunda. Empresa e funcionário, elas podem ter interesses coincidentes, mas são 2 entidades separadas. Desculpa se alguém que está ouvindo aí não concorda, mas vou te dizer, não caia na balela. Estamos todos alinhados no mesmo propósito. Não estamos. Quando a empresa precisar cortar custos, ela vai demitir. E não é porque ela seja malvada, porque ninguém vai quebrar abraçado com ninguém. Quando você também precisar, eu prefiro fazer outra coisa, eu vou acabar deixando esse time na mão, vai acontecer. E, cara, é assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, do caso de up or out, né, isso não é um plano de carreira. Isso é uma diretriz que uma empresa tem, dizendo, a gente só acredita em funcionários que estão sempre evoluindo. Então, se você não estiver evoluindo segundo o meu critério, melhor que você não cresça. Isso não é um plano de carreira, né? Mas quando você pensa em um plano de carreira que é apresentado para o funcionário, idealmente você é promovido a cada 3 anos, você deveria, antes de assumir um cargo de liderança, nível 3, sei lá, inventa qualquer... Você deveria passar por 2 áreas colaterais. Isso até existe. Cara, a influência que isso tem na sua carreira é próxima a 0. Só para não dizer que é 0, porque estatisticamente eu sempre evito os zeros. Mas não só não conheço nenhum exemplo, como também, de fato, cara, cada história é uma história mesmo. Assim, mas esse cara é super bom, mas ele nunca passou por trade. Como é que ele virou GM? Como é que ele virou General Manager? Cara, porque ele tinha uma capacidade absurda de sem nunca ter passado, ele entende pra caramba do negócio, ou porque ele era tão especialista que compensou o fato de sim, ele ter uma deficiência, ou não é nem porque ele é muito especialista, mas ele é um cara que se cerca de pessoas muito boas. Cada um constrói a sua carreira focado em ou enfatizar as suas fortalezas de uma maneira que se destaque, ou até de cobrir seus gaps de diferentes maneiras. Pode ser passando, pode ser fazendo um curso, pode ser escutando de outra pessoa. Então, esse plano que nas empresas mais tradicionais chega a existir no papel, eu adoraria nunca mais ver ele na minha vida. Eu adoraria que as novas gerações, e eu fico triste quando alguém vem me perguntar, mas qual é o plano de carreira? Eu sempre pergunto, mas o que você quer dizer com isso? Porque, cara, não vale nada na sua vida como funcionário.
Faz o seu plano de carreira. O que você quer conhecer? O que você quer testar na sua vida? Que é o que eu estava falando de não é ter uma planilha, mas cara, tem uma coisa que eu gostaria de testar é se eu sou boa em treinamento. Quero ser super especialista e quero trabalhar um pouco RH em treinamento e em marketing. Então, vai lá e começa a conversar com as pessoas. O que eu faço para trabalhar em treinamento? Posso fazer uns 6 meses aqui em treinamento? Claro que isso é planejar, o que eu estava falando. Você tem que pensar um pouco o que você quer fazer. Inclusive, sem ter certeza. Não tenho certeza, não. O que eu tenho certeza é que eu gostaria de testar ou saber mais. Cara, vai atrás. Esse plano, sim, mas não espere nunca da empresa. E nem é para o ponto que eu falei de interesses muitas vezes conflitantes. É porque, cara, é muito difícil abarcar num papel tantos modelos que existem de desenvolvimento. Sim. Então, vai conversando com seus mentores, com o chefe, com seus pares, vai fazendo o seu plano para os próximos 2 anos. Eu nem iria mais disso. Mas não espera um plano de carreira da empresa, não. Eu queria que nunca mais ninguém falasse essa palavra, plano de carreira corporativo. Não vou falar nunca mais. Ou seja, então a pessoa, ela vai, de alguma forma, né, simplificando aqui, mas a pessoa ela vai meio que costurando um caminho que ela quer trilhar, que ela quer experimentar e tal. E se a empresa puder receber isso, ou seja, tá bom, vai para outra área, tá bom, vamos testar isso, vem crescendo. Pô, pode surgir uma posição para você, vamos testar a pessoa. Ou seja, vão alinhando os objetivos, as expectativas e vão juntos tentando seguir. Eu acho que o mais legal é que as empresas mais modernas, elas estão abertas a isso também, né? A saber que ela também não sabe qual é o seu... Não é nem o plano de carreira, qual é a estrutura organizacional melhor para a empresa. A estrutura organizacional para a empresa é a estrutura melhor para os próximos 2 anos. Depois vai mudar, você vai ter um projeto novo. Então, também é mais difícil, é mais complexa essa parte que eu falo. Você precisa aceitar que a realidade é complexa. Mas também não adianta fechar o olho e colocar tudo em caixinhas que não existem, que não correspondem à realidade. Então, um RH dinâmico que realmente está pensando em, cara, quais são as diretrizes que eu tenho que ter para o tipo de performance que eu espero dos meus colaboradores? O que eu preciso amparar é melhor para o negócio, sem dúvida. E é claro que eu também não espero que uma pessoa que saiu da faculdade com 22 anos, saiba fazer Por isso que eu acho que também nem vale planejar muito a longo prazo, né? Isso que eu estou falando, hoje eu consigo fazer isso para minha própria carreira, né? A pessoa não tem nem o entendimento, nem o conforto para fazer isso aos 20 e poucos anos, mas vai procurando ajuda, planeja só os próximos 2 anos, vai pensando o que te move em termos de interesse, né? E não pensa muito em onde eu quero chegar quando eu tiver 40 anos, né? Isso é menos importante. Legal. Legal. Mudando um pouco de assunto, assim, um tema que fala-se cada vez mais é o papel das mulheres dentro das empresas e assédio, machismo, etc. Você já passou por poucas e boas ou não? Sim? Como que você se portava nessas situações? Fala um pouquinho disso. Cara, esse assunto é engraçado para falar de maneira genérica, né? Eu sempre lembro muito de uma história que a primeira vez que me perguntaram isso, eu dizia, não, eu tive sorte na minha carreira, acabei que eu nunca passei por isso. E a gente foi fazer uma dinâmica que era, cada vez que você tivesse, se você, tipo um eu nunca, né? Se você se identificasse com a situação que já aconteceu, você colocava um adesivo em você. E aí começavam as perguntas mais específicas, do tipo, você já sentiu que você teve que adequar o seu jeito de ser porque era uma mesa só com homens? Aí, isso sim, botava aqui. Você já sentiu que alguma vez sua performance foi avaliada de outra maneira porque você... isso sim, não, isso já aconteceu. Depois eu terminei, tipo, cheia de adesivos, pensando, né? Às vezes a gente olha para trás e percebe que, claro, que não dá para imaginar que eu fui muito privilegiada na vida. Até uma coisa que eu dizer, por exemplo, caso de assédio, eu nunca sofri. Mas depois eu lembro, sim, eu já tive um chefe direto meu que fez uma abordagem. E para mim, eu não encarei como assédio, porque eu era uma pessoa madura, tranquila, que falei para ele, não tenho nenhum interesse. Também era tranquila com relação à minha carreira. E continuamos uma relação de trabalho sem problema. Mas isso acontece com qualquer mulher? Claro que não. Se eu tivesse uma situação que o meu emprego fosse importante, meu sustento, eu pensasse, de repente, se eu disser não, vai ter um problema. Uhum. E se eu me sentisse menos à vontade, até com a minha própria sexualidade, me sentisse... Não era uma situação que eu deveria ter vivido. E eu hoje coloco na caixinha não me importei, porque eu não me importei. Mas vivi a situação. Só consegui sair bem dela. Mas, de novo, esse foi o caso mais... Tem pessoas que passam situações muito mais graves do que essa, então ainda me considero privilegiada nesse ambiente, mas sou hoje muito mais atenta a ajudar mulheres em situações que são menos evidentes, né? O que a gente já conhece de mulher não negocia salário,
quando a mulher resolve negociar salário, ela é vista como arrogante e ambiciosa. Isso eu vivo todo dia eu escuto pares meus em lugares que eu já trabalhei, me dizendo, não, mas essa pessoa é mais difícil, porque a cada um ano ela está conversando sobre promoção. Ué, não é assim que você tem que fazer mesmo na carreira? Eu nunca vi ninguém falar isso sobre um homem. Nunca vi. Por coincidência, na minha estatística, nunca ninguém chegou para me dizer, esse cara é difícil de trabalhar, porque toda hora ele está querendo ser promovido. Só escuto isso quando os exemplos são femininos. Então, a gente começa a pensar que, poxa, e às vezes a pessoa que está falando também, o homem que está falando, não é por maldade, ele cresceu e uma mulher pode falar a mesma coisa, ela também cresceu imbuída dessa sensação de que a mulher tem que ser sempre grata, gentil e estar feliz com o que tem. Isso demora para mudar, só que a gente tem que ir mudando, tem que ir realmente apontando cada questão. A história de ser interrompida é muito verdadeira, né? O que acontece com mulheres e com outros grupos também, né? Eu fico mais atenta numa mesa hoje, olhando para devolver a palavra a alguém que acabou de fazer, ou para dar o crédito, para não deixar que isso seja redito por um homem, aí passo para a história como sendo uma ideia daquela pessoa. Então, eu sou mais atenta a essas questões, já vivi todas elas na minha carreira, como eu contava, algumas que eu não percebi, algumas que eu encarei como, ok, é isso mesmo, e hoje eu não encararia dessa maneira, mas isso, cara, isso acontece, e a única coisa que a gente pode fazer, eu acho, é estar consciente, trazer isso para o nível da consciência, porque não precisa discutir se a pessoa fez por maldade ou não. Não pode acontecer. Então, a gente tem que continuar apontando e trabalhando para melhorar, assumindo que todo mundo age de boa fé, como é que a gente melhora, né? Eu até fico brincando que tem um equilíbrio entre a foice e o chope, né? Eu, ao mesmo tempo, acho que é ruim para o movimento feminista como um todo que a gente se feche e desconsidere qualquer iniciativa de tentar melhorar, mas também não acho bom que não acho que a gente tem que ser grata a tudo o que acontece. Por isso vem a parte da foice. Eu vou desbravando mesmo, eu vou enchendo o saco, eu vou apontando, e eu vou tomando choque com as pessoas que eu precisar educar e conversar e explicar como é que eu me sinto, como é que é a minha visão das coisas, mas também vou botando o pé na porta sempre que precisa. Eu acho que a gente não pode achar que, é assim mesmo, sempre foi assim, então vamos mudando aos pouquinhos. Não, é assim mesmo, sempre foi assim, eu entendo as razões, vamos mudando rápido. Vamos forçar para mudar as coisas, porque não é porque a gente fez errado até aqui que tá tudo bem continuar fazendo errado. Legal, legal. Indo para um outro tema agora, começando a caminhar para o fim aí, a gente tem mais ou menos uns 18 minutinhos aí para dar uma hora mais ou Mais menos. ou menos, aproximadamente 18 minutos e 12 Um pouquinho segundos. mais, um pouquinho menos, e vice-versa. Quando eu não, assim, durante a Coca, eu falo mais Coca, assim, porque talvez tenha sido muitos anos de liderança, depois descomplica, Nótico e tal. Fala um pouquinho sobre a tua relação, se teve ou se não, o que era bom ou não necessariamente, com o RH, com os RHs dessas empresas. Porque, enfim, a nossa audiência é 99% RHs, e é interessante também, né, mostrar para os RHs a visão da altíssima liderança, né, do que os RHs podem fazer e devem fazer, ou talvez não se preocupar muito, realmente estar próximo da alta liderança para chegar juntos no resultado, nos objetivos da empresa. Bom, eu tive a sorte, eu trabalhei em empresas muito estruturadas, né? Primeiro Globosat, algumas outras também, mas trabalhei muitos anos dentro de Globosat, Unilever, Coca-Cola. Até o Descomplica, quando eu cheguei, já estava pulando da fase de early stage, já tinha um RH estruturado. A Nótico, quando eu cheguei, ainda não tinha RH e estava estruturando. Foi o meu primeiro caso de construção, porque até então eu trabalhava em empresas que têm um RH muito estruturado, já com as suas diversas disciplinas. Então, eu tive a sorte também de trabalhar com RHs que, na sua maioria, era o que eu acredito. Então, vou falar mais genericamente do que eu acredito que é a função de um RH, como se usou muito há uns anos atrás, né? Um RH estratégico. Um RH que é parceiro da estratégia de crescimento da companhia. O que eu acho que são os pontos mais importantes? Primeiro que eu acho que tem para mim, o RH ideal é o RH que é um bom gestor de recursos, que são recursos humanos. Eu acho que tem um ponto também interessante, como eu sou uma pessoa de comunicação, no esvaziamento dessa palavra, né? Ela foi ficando tão qualquer coisa que até as empresas mais jovens começaram a dar outros nomes para a sua área de gestão de recursos, né? Virou operação de pessoas, Gestão. rap na escola, que para mim a intenção era boa, mas acabou fazendo o oposto, que tirou mais ainda por que existe um RH? Porque é a gestão dos recursos da companhia, assim como finanças é a gestão dos recursos financeiros, o RH é a gestão dos recursos humanos, que são, sem balela, o recurso mais importante da companhia.
E eu falo sem balela, porque não quer dizer que a empresa ame todos os seus funcionários, mas os funcionários fazem a companhia acontecer, né? Senão ninguém pagava salário. São recursos super importantes e são, sem dúvida nenhuma, você pode até discutir se isso ou dinheiro é mais importante, mas é o mais complexo. Lidar com o ser humano é um negócio que, se eu pudesse, eu não fazia. Então, piadas à parte, nós todos somos muito complexos. Então, lidar com isso, lidar com motivação, recrutamento, remuneração, tem alguns pontos que eu acho que o RH não é que é importante, é essencial. Não tem como você ter uma companhia de alta performance. Se você olhar, você vai ver que as companhias de mais alta performance têm um RH muito diretivo em alguns assuntos importantes. Vou começar a tentar em ordem. Recrutamento. E recrutamento, às vezes, a gente até coloca na gaveta de o RH é importante ou é só recrutamento? Só? Cara, agora que eu fui para uma startup, recrutar pessoas que têm os mesmos valores que vão fazer você crescer, recrutar pessoas que são boas pra caramba. Cada vez mais na vida, eu acredito na teoria do 10X. Você trabalha com alguém bom, sua vida fica mais feliz. Você olha, caraca, está muito melhor o projeto. Caramba, a gente chegou muito mais longe. O resultado é impressionante. Recrutar as pessoas boas é suado. Então, se você tem um RH que sabe a metodologia para fazer isso, como é que você faz uma entrevista? Como é que você mede potencial? Uma entrevista é difícil pra caramba, ainda mais agora que todo mundo é treinado. Cara, um RH que conhece as boas teorias, onde eu recruto, como eu recruto, o que eu prometo, o que eu avalio, isso já faz 50% do trabalho, tá? E os outros 50% estão divididos entre um RH que, de fato, cara, aí pode ser... Estou até pensando nas palavras que eu vou usar. Porque eu quero dizer um RH que ajuda a construir cultura, mas não confundir com decorar o escritório e fazer festa de fim de ano. Porque isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas empurram o RH para uma posição que, cara, essa não é a solução para o problema, né? Quando a gente fala de construir cultura, não é genérico, não é construir um ambiente legal. Se eu sou uma empresa de alta performance, quais são as policies que vão gerar alta performance? Se eu sou uma empresa de solidez, eu não estou preocupada em alto crescimento agora, mas estou em solidez, são outros sets de incentivos que eu tenho que dar para quem está dentro, é um outro tipo de cultura. Se eu sou uma empresa muito focada em inovação, eu preciso ter outros incentivos bem específicos. E isso só o RH sabe construir isso, tá? Sinceramente, eu adoro o assunto, eu estudo o assunto e mesmo assim, cara, é uma filosofia, mas você tem que conhecer a teoria, conhecer os mecanismos, conhecer as ferramentas. Então, para mim, os melhores RHs são realmente os RHs que olham uma companhia e sabem, não, do mesmo jeito que eu faço estratégia de crescimento de mercado, eu olho e falo, bom, se eu quero recrutar novos consumidores, as principais mensagens são essas e essas, os canais são esses e esses. Ao mesmo tempo, se eu quero pegar os consumidores que já existem, fazer com que eles me consumam mais vezes, provavelmente vão ser outros canais, vão ser outras mensagens. O RH, paralelamente, para mim, ele faz a mesma coisa. Ele entende bem qual é o objetivo do ciclo da companhia e ele desenvolve um plano de remuneração e incentivos que vai fazer com que a gente retenha e promova os talentos que são mais alinhados com isso. Então, acho que os RHs mais interessantes que eu já trabalhei são os RHs bem técnicos nesse sentido, que realmente conhecem o que faz alguém motivar. E uma parte disso, inclusive, é cuidar de severance, é cuidar de como é que uma empresa demite alguém. Eu tenho falado cada vez mais sobre isso, porque agora que eu tenho times grandes, eu vejo o quanto que é importante, se você tem 3 pessoas performando mal na companhia, e eu começo a conversar com os meus reportes diretos, perguntar, mas por que essa pessoa está performando mal? E eu escuto muitas vezes, eu sei, mas ele é tão legal, me dá uma pena de demitir. E ela, cara, por que você tem pena de demitir uma pessoa se para a pessoa também não vai tá bom? Cara, porque você precisa cuidar da pessoa. Nós todos somos humanos, né? Por isso que eu falei, recursos humanos não é qualquer recurso. Pelo amor de Deus, ninguém quer fazer ninguém sofrer. Então, também cuidar de, cara, como é que você desliga alguém que não está performando? Tem a parte antes de como é que você dá os melhores recursos para a pessoa performar, a gente já falou sobre isso, mas quando não funciona, como é que você termina um relacionamento? Né? Na nossa vida, se a gente pensar nas experiências mais traumáticas da nossa vida, são os términos, né? Término de namoro, de mudar de cidade. Como é que o RH pode cuidar para que isso seja não traumático, a ponto de, inclusive, incentivar a equipe a fazer esse desligamento mais rápido e melhor para todo mundo, né? O casamento não está funcionando, vamos terminar. Mas vamos cuidar que não seja com briga, que tenha uma boa pensão para quem precisar mais, que tenha uma boa guarda compartilhada. O que é que a gente tem que lidar quando a gente está falando de empresa, que faça com que os fins que são necessários, sempre vão ser numa empresa, eles sejam sem dor, sabe? São momentos muito importantes. Então, o RH também tem que pensar muito nisso. E, de novo, vou voltar para o RH estratégico, o RH que sabe criar uma empresa que funciona de acordo com o objetivo da empresa, daquele ciclo, porque também muda. Né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Flávia,
caminhando para o finzinho, 2 dicas. Agora vem as difíceis. Eu acho que vem as Não, difíceis agora vem as agora. mais fáceis. 2 dicas aí, 2 dicas finais. Quer dizer, acho que uma você já acabou de falar, assim, mais para o RH. Mais uma dica, assim, para quem está, não vou falar início de carreira, mas, ou seja, quem ainda está rampando, digamos assim, uma dica, putz, isso aqui, essas habilidades, se preocupa nisso, foca nessas coisas aqui. Então, uma dica para quem ainda está na Uhum. trajetória, digamos assim. E uma outra dica, você já falou bastante, mas talvez a dica final para liderança. Ó, se tivesse que se preocupar com uma coisa, se preocupa com isso aqui, aquela dica final para quem é líder. Tá, vamos para a primeira, que eu acho que serve para quem é líder também, porque eu vou resgatar alguma coisa que você falou no começo, né? A gente falou de se preparar para a carreira, aí você falou em algum momento de preparar a sua carreira, né? E aí você falou em algum momento sobre baixar a cabeça e trabalhar, se esse era o caminho ou não. Cara, então a minha grande dica é não faça isso. Tira o tabu, isso vale muito para as mulheres, vale especialmente para as mulheres, tira o tabu de que promover o seu trabalho é uma coisa ruim. Ao mesmo tempo, tira o tabu da palavra política. Eu adoraria que a gente fizesse isso, inclusive, na nossa vida social, independente do trabalho. Política, pode olhar a definição no dicionário, o que quiser, não é uma coisa ruim. É como todos os seres humanos funcionam. É como funciona a igreja, o condomínio, o playground, as crianças quando estão brincando. Política é essa arte de ouvir um outro ponto de vista, negociar, mostrar o que você fez, falar sobre os seus valores, falar sobre as suas promessas, para usar a metáfora eleitoral agora, é importante e é positivo. Não é uma coisa que eu faço porque é importante, mas eu detesto. A gente começou a detestar isso porque a gente começou a entender errado o que isso significa. Parece que ou você abaixa a cabeça e trabalha, ou você virou o cara que não trabalha e está no cafezinho fazendo política, nesse sentido que eu estou falando que é errado. Estou só me aproximando de alguém. Não, eu preciso fazer meu trabalho, mas eu também preciso que as pessoas conheçam a minha plataforma de trabalho. Aí eu volto até para a comunicação, para sair da metáfora da política, né? Ah, meu produto é maravilhoso, então ele não precisa de marketing. Como é que a pessoa vai saber que seu produto é maravilhoso? Ah, Uhum. não, porque é boca a boca. Ah, então ótimo. Então vamos esperar 20 anos, que certamente, não tem a menor dúvida que esse produto é bom, daqui a 20 anos ele vai estar explodindo. Se você não tem 20 anos, não gerencie sua carreira, para esperar, né? Não gerencie sua carreira dessa maneira. Não tem nenhuma vergonha de fez um projeto fodaça, monta uma apresentação de, cara, eu queria apresentar para essa área aqui o projeto que a gente fez, porque pode ser uma inspiração legal. Inclusive, quando o projeto deu errado, queria aproveitar e mostrar o que a gente fez, que a gente trabalhou para caraca, acabou descobrindo que isso aqui não funciona, ou que poderia ser de outra maneira. Então, eu queria apresentar a vocês. Isso é importante para a empresa, isso é importante para a sua carreira. Então, minha primeira dica é, seja orgulhoso do que você faz. Não é ser um falador que fala sem fazer. Uhum. Seja orgulhoso das coisas que você fez e não tenha nenhuma vergonha de falar sobre isso e nem de influenciar pessoas. Nós somos seres políticos, nós precisamos conversar sobre ideias e negociá-las. Isso é importante. Claro que se chegar num momento difícil onde você só está fazendo isso e não está trabalhando, né, tudo na vida é um equilíbrio. Mas isso faz parte do trabalho, no nível normal. E aí, para a liderança, né? Minha grande dica para a liderança. Você já falou muita coisa, mas putz, Por isso que eu estou pensando assim, qual que é a principal, né? Então, eu vou voltar em clareza, vou voltar a falar sobre isso, que é onde eu vejo mais liderança escorregar, seja em comunicação, seja em definição mesmo, né? Eu falava muito em uma empresa antes que eu já trabalhei, que quando a gente apresentava as prioridades estratégicas, eram 127. Então, isso não é prioridade, né? Prioridade tem que doer. Cortar projeto que não é importante para ninguém não é priorização. Priorização sempre é escolher entre duas coisas que são boas, e a gente fez uma análise e decidiu que uma é mais prioritária que a outra, seja porque vai ganhar mais recurso, ou porque vai ser feita mais cedo, ou seja porque vai ser feita e a outra não. Então, a minha grande dica para a liderança é assim, clareza nas suas escolhas estratégicas, clareza na comunicação das escolhas estratégicas, e que envolve um autoconhecimento, né? Olhar e dizer, tipo, cara, eu sei que está demais, eu sei que não vai dar, vamos escolher aqui e ali e comunicar isso com clareza também. Acho que clareza é a dica que eu daria agora, principal, nesse momento. muito bom, muito bom. Flávia, é isso. Ficaria aqui horas sugando informações, sugando conhecimento de você, mas chegamos ao fim aí. Super obrigado. O papo foi excelente. Eu amei. Espero que você tenha gostado também. E, de novo, te agradecer aí por ter aceitado o convite, por bater esse papo comigo.
Não, obrigada ao Colabora pelo convite, cara. Eu acho muito legal mesmo esses momentos de troca. Acho que é para isso que quantas coisas me ajudaram na carreira nesses momentos. Então, espero que tenha colaborado, perdão o trocadilho, bem para quem estiver escutando. Tenho certeza absoluta. Quem escutar do início ao fim, com certeza vai mudar alguma coisa no seu dia a dia, na sua carreira. É isso, pessoal que ficou até aí com a gente, obrigado. Valeu, Flávia. Valeu, tchau, tchau. Beijo, valeu. Beijo.